Boa noite, tudo certo? Vamos aguardar uns minutos enquanto o pessoal chega para nós podermos iniciar a aula, beleza? Ô, professor, Opa, naquela questão, aquelas exercícios que o senhor passou ali do trabalho lá pra gente fazer, na última questão, ele dava uma tensão muito alta, né? Daí a gente tinha que sim. dimensionar de novo o pinhão ou não precisava? Terminava ali mesmo. Não, você tem que fazer o. É muito importante que você faça o redimensionamento. Uhum. Lembra que eu comentei com vocês que daí o ideal é aumentar a largura da engrenagem? Sim, eu vi até no exemplo lá, mas daí eu fiquei na dúvida se eu precisava fazer, eu terminava ali, daí só como um exemplo de como que poderia dar uma tensão maior, né? Do que a ideal. Sim. Não, mas o ideal é você redimensionar a largura. Ou tu pode mexer na largura. Quer ver? Deixa eu pegar a fórmula aqui. Eu vou pegar a fórmula aqui que eu já vou mostrar para vocês aí. Quer ver? Aqui, quer ver? Só um minutinho. Compartilhar com vocês aqui a tela. Ah, estão vendo minha tela, né? Vou pegar uma telinha em branco aqui. Deixa eu. Eita, a caneta. E quem que tá entrando aqui nas. A fórmula, ela é a tensão máxima admissível pelo material é igual a Ft, que é a força tangencial, vezes o Q, que é o fator de forma, dividido por B, que é a largura, vezes o módulo, vezes o E, que é o fator de serviço, vezes aquele coidal. Tô pegando só um pouquinho. Mas a fórmula é a mesma, só deixa eu pegar o último. É isso aí. Não tem o E. Só deixa eu pegar aqui uma borracha. Fator de serviço vem aqui. Vezes fator de serviço. Isso tudo ele tem que ser menor ou igual que a tensão de escoamento do meu material. Então ele vai dar aqui. Ele tem que ser menor ou igual que a tensão máxima do material. Então eu vou achar uma tensão. Essa força aqui, daí o que, que nós temos que entender aqui? Deixa eu pegar uma. Essa informação aqui
ela é calculada em função do raio da minha engrenagem, certo? Isso aqui em função do número de dentes. Esse aqui é um fator externo, certo? O número de dentes está atrelado a uma condição de fabricação. Então eu tenho que ter esse cuidado, que muitas vezes eu não consigo mexer nisso aqui. E o meu raio, tem um cachorro aqui na frente gritando, quando? E o meu raio está ligado ao meu módulo. Então, se eu altero o módulo, eu altero essa condição, certo? E daí eu vou ter que recalcular o módulo, a força tangencial e assim por diante, para daí eu ter a tensão máxima admissível aonde que é essa tensão. Se eu tenho uma engrenagem aqui, ó, é aonde? É aqui, ó. Por isso que eu uso a força tangencial. É a tensão aqui no pé do meu dente, que é onde está mais vulnerável a minha engrenagem, porque daí o outro dente de engrenagem está pegando aqui e ele faz um momento aqui nesse ponto, certo? E como que eu consigo resolver o problema da tensão? Toda tensão é força dividido pela área. Então, eu tenho aqui um B, que é a largura, e um módulo que determina a característica de tamanho do meu dente. Ou eu mudo o módulo e daí vai mudar, consequentemente, a minha força tangencial, ou eu só mudo a minha largura de engrenagem. E como que eu faço isso? Daí eu prefiro fazer assim, ó. Para chegar num valor mais aceitável, eu prefiro fazer assim, ó. Fazer em vermelho aqui também. Eu coloco o B em evidência aqui, e daí deixo força tangencial, que eu sei qual que é, vezes o meu fator de forma, que é o Q, vezes o meu coeficiente ali o meu fator de serviço, dividido pelo Q, pela minha tensão máxima do meu material, vezes o meu módulo. Multiplico um pelo outro e vou sair com a largura, eu vou sair com a largura ideal para essa carga que está sendo aplicada aqui em cima. Beleza? Beleza, professor. Só isso que eu tinha ficado na dúvida mesmo, porque eu não sabia se eu mudava direto ali, arrumava qualquer valor da largura, né? Ou tinha que Isso. evaluar ali do princípio, mudando ali os dados, né? Daí por isso que eu não fiz de novo. Eu pensei Não, que mas daí o ideal é da. você jogar o valor ali da tensão do material ali embaixo, porque daí você dimensiona em função da tensão do material. Sim, Daí tu não precisa ficar tentando adivinhar qual que é a largura ideal. eu tinha ficado na dúvida se eu só jogava qualquer valor ali maior para e ver qual que ia ficar com uma tensão menor, né? Ou se eu Sim. tinha calculado do princípio, mas daí se calculasse do princípio eu tenho que mudar os dados, né, da engrenagem para chegar numa Sim. tensão diferente. Não, Mas daí fica muito mais fácil você trabalhar dessa forma, colocando o valor ali da tensão embaixo ali. sim, Beleza? beleza. Então, assim, pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos tirando uma dúvida ali com o colega a respeito do dimensionamento das engrenagens ali. E eu acredito que foi interessante, até porque às vezes são as dúvidas de outras pessoas também. Mas dimensionamento de engrenagem não tem segredo. A gente sempre vai recorrer a essas situações de dimensionar em função do material. Então, por isso que eu preciso saber, entender, ter o mínimo de noção a respeito de materiais de fabricação mecânica. Entendeu por quê das tensões de escoamento, por que das tensões
de ruptura, porque que ora eu utilizo tensão de escoamento, ora eu utilizo tensão de ruptura. Isso tudo é muito importante para nós, certo? Só recapitulando, quando eu uso tensão de escoamento no material, quando? Quando eu trabalho com materiais dúcteis, certo? Quando eu trabalho com tensão de ruptura, é quando eu trabalho com material frágil, por causa por causa da lei de Hooke, por causa daquele gráfico de tensão e deformação. Muitas vezes eu trabalho com a minha tensão de ruptura em engrenagens, até porque as engrenagens eu vou trabalhar ali com, ou ela vai ser de ferro fundido, ou ela vai ser de um metal, de um material mais duro, ou muitas vezes eu vou fazer um tratamento térmico nela ainda para garantir maior dureza na parte superficial dos meus dentes, então isso eu tenho que ter atenção. Tranquilo? Nós estávamos na última aula trabalhando ali cálculo de engrenagens de dentes helicoidais, correto? Só pegar aqui o exercício que nós estamos trabalhando. Eu vou compartilhar novamente a tela aí com vocês para nós terminarmos a nossa atividade. Então, essa daqui, só vou escrever aqui que é engrenagem de dentes retos. Engrenagem cilíndrica, dentes retos. Na última aula, nós trabalhamos até onde? Nós achamos o diâmetro primitivo recalculado, né? Em função do módulo. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui uma tela para ver o que tem aqui. Se eu posso usar essa daqui. Então, nós tínhamos ali, só colocar aqui uma marcação para facilitar. O diâmetro recalculado era igual a 34 milímetros. Lembram? Confere. E vocês lembram que eu tinha uma relação de V dividido por D zero igual a 0,25? Confere isso? Então, o que que eu posso fazer aqui? Meu B é igual a 0,25 vezes 34. V vai ser igual a, se fosse meio, ia ser 17. 8,5? Deixa eu calcular aqui. Confere, pessoal. 8,5. Então, a largura da minha engrenagem é 8,5 milímetros. Eu vou dividir aqui. Sai.
E daí, o que que eu preciso fazer? Calcular a tensão, a flexão, a resistência à flexão no pé da engrenagem. Como que eu faço isso? Minha tensão é igual a força tangencial vezes o meu fator de forma vezes mais nada. Dividido por B vezes M vezes o meu E vezes o meu ângulo de correção da hélice. Tudo isso tem que ser menor ou igual à tensão máxima do meu material, que é o quê? 86,40. Fechou? Todos concordam? Ah, mas eu preciso calcular minha força tangencial, então vamos lá. Ah, que feia essa letra. Força tangencial é igual ao quê? Ao meu momento torsor dividido pelo raio do meu diâmetro primitivo, certo? Qual que é o meu momento torsor quando nós calculamos lá? Alguém lembra? Quem tem aí na mão já para me passar? Vamos lá, pessoal. Qual que é o valor do momento torsor? O raio eu já vou colocar aqui, que é 17 milímetros. A pessoa não está acompanhando, tá vendo? Não estão conseguindo ver. Como é que tá aí? Tô dando aula sozinho, acompanhando, então passa lá, fala aí o valor. Meu momento torsor é 16.560 newton milímetro. 16.560. O que que acontece aqui? Tem milímetro aqui, ó. Eu corto aqui e corto aqui. Então, minha força tangencial 16.560 dividido por 17
974 Newton. O meu, o meu fator de forma Q, para mim calcular ele, eu preciso antes determinar o número de dentes correspondentes ao número de dentes de uma engrenagem reta. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, ele é tabelado. Mas ele é tabelado só para engrenagens cilíndricas de dentes retos. E nós estamos trabalhando com engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então, nós temos que calcular o número de dentes equivalentes. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, eu preciso achar o número de dentes equivalentes. ZE é igual a Z dividido por cosseno de beta elevado ao cubo. Qual que é o meu número de dentes que eu tenho na minha engrenagem? Vou pegar aqui no exercício. O número de dentes aqui é 21 dentes. E é cosseno de 20 graus. Meu beta é 20 graus. Então, show. Cosseno de 20 graus é 0,93. 0,93 ao cubo é 0,82. Então, é 21 dividido por 0,82. Aqui é cosseno de 20 graus, que é igual a 0,93 ao cubo, que daí dá esse valor ali. Então, agora 21 dividido por 0,82 21 dividido por 0,82 é igual a 25,6, 26 dentes. Eu sempre arredondo para mais aqui, ó. Aproximadamente 26. Daí faço o quê? Vou lá na minha tabela, anotar aqui, ó. Tabela, página 102. Vou lá na minha tabela, na página 102. E vou achar aqui o meu fator de engrenamento. São quantos dentes? São 26. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 28 e 24. 3,2, 3,1. Então, por aproximação, eu vou ter 3,15, certo? De fator de forma. Então, o meu ZE, meu Q, igual a ZE, vai ser igual a 3,15. Esse valor é dimensional, ele não tem unidade de medida. Depois, fator de
serviço. Ah, não, fator de serviço, meu E, que é 1 sobre meu psi. Só ver quem que tá pedindo acesso aí para entrar na aula. Lá na tabela Agma também, lá na página 102. 102, 103. Deixa eu achar agora aqui a tabela Agma. Tabela Agma. Qual que era mesmo o tipo de serviço? Qual que era o tipo de serviço da minha engrenagem? Era uma engrenagem aplicada num eixo de transmissão, né? Dimensionado par de engrenagens, serviço, eixo de transmissão, carga uniforme 10 dias. Então, agitadores, bombas, cervejaria, eixo de transmissão, carga uniforme. Então, é o meu fator de serviço. 1 dividido por 1 vai continuar sendo 1. Então, E é igual a 1. Correto? O que falta? O ângulo de correção da hélice. O fator de correção da hélice. Esse valor nós já calculamos. Esse fator nós já calculamos, eu acredito que aqui no início. A característica elástica é na segunda página ali. Quanto que é o nosso valor? Tá ali, ó. 1,4. Então, voltamos lá. O meu ângulo de correção da hélice é igual a 1,4. Certo? Então, nós pegamos agora aqui e substituímos os valores. Tensão é igual. Força tangencial, 974, vezes o meu Q, que eu achei aqui em função do número de dentes equivalentes, que é 3,15, dividido pelo B. Qual que é o valor de B? 8,5. Já calculamos ali. Qual que é o módulo que eu estou trabalhando? Preciso achar meu módulo. Vamos achar o módulo. Não tem do módulo calculado aqui nessa página. Tem que achar outra ali. Qual que é meu módulo? 1,5. 8,5
vezes 1,5 vezes o meu I, que é 1, vezes lambda R ali, o ângulo, o fator de correção da hélice, que é 1,4. E daí agora eu faço o quê? Faço o cálculo aqui para chegar no valor aceitável ali que eu imagino. 974 vezes 3,15 dividido por 8,5 vezes 1,5 vezes 1,4. Vou chegar numa tensão aqui aproximada de 172 megapascal. Tranquilo? Daí ele diz ali, ela tem que ser menor, essa tensão tem que ser menor que a tensão do 8640. Então vamos lá achar agora a tensão do 8640. Vamos ver se nós achamos aqui. Tensão admissível dos materiais. Quanto que é a tensão admissível do 8640? 200 megapascal. Então, eu posso considerar que essa tensão aqui ela é menor que essa tensão ali. Então, ela satisfaz a minha condição. Por quê? Porque eu já coloquei aqui, ó, um fator de serviço. Beleza? Então, move a bronca aqui. Essa engrenagem atende às condições que eu necessito. Gurizada, tranquilo? Conseguiram acompanhar, entender a ideia aí para a gente tocar o barco para frente? Sim, tranquilo. Então tá beleza. Eu vou eu vou seguir agora um pouquinho o livro ali, que eu quero falar com vocês sobre engrenagens cônicas, que é um outro capítulo. Espero que tenha ficado entendido esse assunto de engrenagens helicoidais, até porque ela vem complementando, né? Ela não é um assunto tão diferente de engrenagens de dentes retos, por isso que nós temos que ir complementando rapidinho aí o assunto. Tranquilo? Vamos Tranquilo, voltar só, aqui. só a única coisa ali, se às vezes desse tempo de fazer um exemplo, era quando não atende ali que tem que redimensionar. Assim, um exemplo passo a Tá, mas passo. quer ver? Vamos voltar lá então. Deixa eu voltar ali. Só para dar uma melhorada assim com dados, né? Para dar uma melhorada no entendimento. Sim. Não, tranquilo. Ao invés do 8640, vamos escolher outro material aqui. Deixa eu pegar um que não vai atender aqui. Deixa eu pegar no. Ó, vamos pegar um no livro aqui, um que não vai atender. Um aço 1020. Deixa eu só limpar aqui a telinha. Tá aqui. Pegar a borracha. Nosso material é um 1020. Qual que é a tensão admissível do 1020? Ó, tensão admissível do 1020 é igual a 90 megapascal. Então ele não atendeu essa exigência, certo? O
que nós temos que fazer? De azulzinho tudo aqui mesmo, que fica melhor. Nós vamos pegar aqui e vamos colocar o quê, então, ó? Separar aqui. B vai ser igual a 974 vezes 3,15 dividido. Eu vou colocar o 90 aqui, ó. 90 vezes 1,5 vezes 1 vezes 1,4. Daí meu B vai ser igual a... Entenderam? Eu coloco em evidência o B daí para facilitar. Dezesseis ponto vinte e cinco. Então, para fazer de aço 1020, a minha engrenagem ela teria que ter uma largura mínima de 16,25 milímetros. Certo. Certo? Beleza. Ah, não, é tranquilo. Daí ela não vai atender isso daqui, ó. Daí o que eu tenho que cuidar? Porque essa condição aqui, daí ela não vai ser mais verdadeira, mas também ela vai resolver o meu problema ali. Mas isso daqui é só uma condição, porque para determinar se meu eixo vai ser biapoiado ou se ele vai ficar em balanço. Eu tenho que cuidar só disso, porque senão minha massa fica muito grande e ele acaba ficando desproporcional. Entendeu? Fica uma Sim, engrenagem daí muito pequenininha e muito larga. Para efeitos construtivos, daí às vezes não fica legal. beleza. Certo? Beleza, obrigado. Beleza, então agora vamos para frente. Alguém mais ficou com dúvida ali? Não? Eu vou adiantar aí o conteúdo. Vamos embora. Passamos. Engrenagens cônicas de dentes retos. O que é interessante nós analisarmos nas engrenagens cônicas? Realmente essa característica construtiva dela, que ela é cônica. Nós temos que trabalhar, nós utilizamos elas em eixos reversos. Quando nós trabalhamos com 90 graus entre a defasagem, são eixos concorrentes. A relação de transmissão máxima é de 1:6. E isso aqui é interessante, ó. Para relações de transmissão acima de 1:1,2, elas são mais caras que as engrenagens cilíndricas. Então, elas sempre vão ser mais caras que as engrenagens cilíndricas, porque dificilmente nós vamos fazer uma relação de transmissão de 1:1 ou 1:1,1. Nós vamos trabalhar com engrenagens de tamanhos diferentes, e isso vai acabar fazendo com que nossas engrenagens fiquem de forma cara no sistema, no cálculo na hora de fabricar essas engrenagens cônicas de dentes retos. Então, nós temos, geralmente, algumas medidas aqui, ó. Nós temos um diâmetro médio, o diâmetro primitivo e o diâmetro máximo do dente. O diâmetro primitivo, ele é onde os dentes têm o contato entre eles ali. Nós temos o diâmetro externo da engrenagem e nós temos um DM aqui, não falar diferente do que está dizendo o autor.
É um diâmetro médio mesmo. Achei que às vezes o autor usa outra linguagem, que é o quê? A parte de baixo do dente, ele considera como diâmetro médio aqui, ó. E se vocês notarem, esses diâmetros, todos eles chegando, eles têm um ângulo em função da geratriz dessa engrenagem. O que que é essa geratriz? Seria onde os dois centros das engrenagens se encontram. Beleza? O ângulo de pressão vai ser o mesmo. A abertura angular entre os eixos é a diferença entre os ângulos aqui, ó. Ele vai dar aqui a abertura angular. Então, aqui nós temos um sigma 1 e sigma 2, que vai dar o nosso sigma total. Nesse caso aqui, ó, a nossa defasagem entre os eixos é 90 graus, mas nós podemos ter ângulos diferentes. Isso é importante também, nós termos o cuidado e a atenção. E daí, do cálculo do nosso critério de desgaste aqui, de pressão, ele vai trazer a equação aqui semelhante à anterior. Momento torsor vezes o cosseno do ângulo da primeira engrenagem, e daí nós vamos só estar fazendo depois aqui, calculando depois ela. É interessante nós olharmos aqui que ele vai dar uma sequência construtiva, ó, nos quadrinhos, todos têm esse livro, então facilita. Então ele vai, na figura 1, ele traça os eixos. Se vocês notarem, essa aqui ela está maior que 90 graus. Pode também. Nada impede. Traçar os lugares geométricos dos diâmetros primitivos. Então nós vamos pegar os diâmetros primitivos e nós vamos ver aonde vai ter o contato dessas engrenagens. O terceiro passo é traçar as perpendiculares aos eixos pela ponta A. Então, nós pegamos aqui onde nossos eixos iriam se encontrar aqui e traçamos perpendiculares a eles, 90 graus. Para quê? Para nós saber onde vai ficar a frente da nossa engrenagem, a face da nossa engrenagem. Daí, no ponto 4, ligar os pontos ABC com o centro, obtendo um cone. Então, eu vou determinar aqui, ó, o ponto A é onde faz a intersecção, o ponto B, o final da minha primeira perpendicular com o ponto A e o ponto C. Dessa forma, eu crio aqui ângulos planos diferentes. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho dois triângulos. Um triângulo aqui na parte de baixo, que ele está num plano, seria o triângulo A, C e O. Ele está num plano. E eu tenho um triângulo A, B e O que ele está em outro plano. Tranquilo? Traçar as perpendiculares à geratriz pelos pontos ABC. Então, daí eu vou traçar a perpendicular em função da geratriz. C, origem, A, origem, B, origem. Aqui, e vou ter as perpendiculares. Vai ser minha geratriz é o meu ponto de rotação. E daí marcar o comprimento dos dentes na geratriz, da minha engrenagem, marcar a cabeça do dente e completar a engrenagem com os dados do projeto. Tranquilo? Assim, pessoal, isso não é tranquilo, eu sei que é bastante informação, mas fabricação de engrenagens cônicas
elas são bem complexas, elas são muito mais complexas do que o próprio cálculo de uma engrenagem cônica. Até porque você tem que trabalhar com inclinação de eixos na fresadora, na própria geradora de dentes de engrenagem. Então, ela demanda de um certo cuidado. E vocês que vão estar iniciando na carreira aí, tendo pouca experiência, é bom sempre trabalhar com alguém aí que já fez, que tem o conhecimento. Por quê? Porque se tu for na loucura fabricar uma engrenagem de dentes cônicos aí, engrenagem cônica, você vai matar a peça e até cansar. Tem muito macetezinho na hora da fabricação. Então tem que calcular, tem que simular no Solid, no Edge, no CAM e depois ir para a fabricação. Beleza? Daí ele pega aqui o exercíciozinho resolvido, ó. Isso aqui é interessante. Dimensionar o par de engrenagens cônicas para a transmissão representada na figura. A transmissão será acionada por um motor elétrico assíncrono, potência P de 18,5 kW e rotação 880 RPM. A duração prevista é 10.000 horas de funcionamento com atuação no eixo de transmissão. Acionamento máximo de 10 horas dia. Vocês têm um exemplo aqui, ó. Ela traz todo o cálculo, a conicidade da engrenagem relativa ao diâmetro primitivo. Então, tangente do que é esse. Ele traz o ângulo da primeira engrenagem aqui, ó. Ele traz o ângulo das engrenagens, em função dos dentes, em função do número de dentes. E ele fecha para fechar 90 graus entre elas. Por que fechar 90 graus entre elas? Porque eu estou estabelecendo essa condição. Eu estou estabelecendo essa condição de 90 graus entre elas aqui. Daí ele diz que a minha engrenagem 2 tem 71 graus e a engrenagem 1 tem 18 e uma colherinha. É importante que eu atenda quanto os minutos na hora de eu fazer a conicidade, porque senão ela fica trancando na parte de cima da engrenagem. Ou ela vai ficar com folga e ela vai pegar só na parte de cima da engrenagem, os dentes vão pegar só na parte de cima, e isso vai gerar problema. O torque é como nós sempre calculamos. Notem que ele já está fazendo aqui, ó, por 30.000 para ele sair com o resultado em Newton milímetro. Relação de transmissão, Z2 sobre Z1, normal. Fator de durabilidade, normal também, é o que nós fizemos já em outras atividades. Intensidade da pressão admissível ali, tranquilo, por quê? Porque nós já calculamos também, ele traz a dureza em HRC, nós temos que transformar para Brinell para nós podermos calcular a minha pressão admissível no meu eixo, na minha engrenagem. Daí vem o volume do pinhão. Aqui tem uma pequena diferença. Por quê? Porque ele traz aqui, ó. Ele traz essa informação, que é o cosseno do ângulo da minha engrenagem 1. Que ângulo? O ângulo de defasagem, quanto que ela é inclinada. E onde é que eu acho esse valor? Aqui, ó. Eu tenho aqui 18,26. Cosseno de 18,26. Por que que é só da engrenagem 1? Porque eu calculo sempre o pinhão. O I, que é? Relação de transmissão. Notem que o I aqui é ao quadrado. E mais. Mais porque meu engrenamento é externo.
Acho os valores, acho o volume do pinhão e acho o meu, o meu volume mínimo. Daí ele tem ali uma imposição do projeto. Vamos ver o que ele diz ali. Ah, ele dá aqui, ó, relação entre largura e diâmetro médio, 0,5. Então eu tenho essa condição também para mim trabalhar aqui. Ó, 0,5. B vezes B1 é igual a 0,5 vezes diâmetro médio. Daí eu já saio com o diâmetro médio, 56,75. Em função disso, eu calculo um módulo médio, 2,27, e daí depois o módulo de engrenamento, que é o módulo da minha ferramenta. Por que 0,8? Vamos lá na tabelinha lá em cima. Olha aqui, ó. O módulo médio, ele é tabelado 0,8 vezes o módulo da ferramenta. Então, da mesma forma, eu vou calcular aqui o meu módulo médio, que é 2,27 dividido por 0,8, 2,84. Em função de eu não ter um módulo de ferramenta 2,84, eu arredondaria para 3. Daí eu recalculo o meu módulo médio, recalculo o meu diâmetro médio e acho a largura da minha engrenagem. Vou achar uma largura de 26 milímetros. Depois calculo a resistência à flexão e chego num valor normal aqui, ó, numa força tangencial, e chego num valor semelhante ao que nós fizemos, o processo que nós fizemos anteriormente. Tranquilo? Depois ele traz aqui as características em função da resposta. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui, ó, da página 157. Ele dá o resultado depois. Eu vou diminuir a tela aqui. Dimensionar o par de engrenagens cônicas da transmissão representada na figura a seguir. O acionamento da transmissão será por motor elétrico corrente alternada assíncrono. Fator de serviço, duração, material utilizado, defasagem entre os eixos, relação entre a largura e o diâmetro médio, número de dentes no pinhão, na coroa, o ângulo de pressão e desprezar as perdas na transmissão. Tranquilo, pessoal? Acho que dá de fazer tranquilo? Acho que dá, né? Mesmo sistema do outro, só seguindo os passos ali do livro. Seguir os passos, o negócio é esse. Eu vou deixar uns 15 minutos para vocês trabalharem e retorno para a gente tirar mais algumas dúvidas. Vou deixar gravando a aula normal, vou deixar a página do livro ali para vocês, quem tiver dúvida, alguma coisa, poder trabalhar. E vou fazer como se nós estivéssemos em sala, só que vou deixar um tempo para vocês fazerem o exercício. Beleza? Beleza. Então, deixa eu...
Pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui na frente do computador, tá? Só tô dando um tempo para vocês poderem desenvolver a atividade de vocês aí mais tranquilo.
Professor, Opa, pode falar. pode explicar de novo aquele negócio dos ângulos ali no primeiro passo? Ah, subir ela aqui. Essa conicidade das engrenagens aqui. Isso, essa parte dos ângulos aí. Então ele vai trabalhar com a relação de transmissão primeira aqui, ó. Em função da engrenagem 2, ele vai selecionar isso daqui é fórmula, né? Tangente. Ele estabelece que a tangente do ângulo de defasagem da engrenagem 2 é igual a Z2 sobre Z1, que no nosso caso vai dar 3. Tranquilo. E daí eu pego a inversa, o valor inverso da minha tangente na calculadora. Quer ver? Deixa eu ver, pegar a calculadora aqui. Porque se eu clicar direto no... Só abrir aqui a calculadora para tu entender o que eu tô falando. Científica. Ó, eu tenho um valor 3 ali, né? Aham. Esse valor, eu venho aqui na segunda função. O tangente de 3 na verdade, seria esse valor, mas como eu pego aqui, ó, trigonometria, tangente na menos 1 de 3 aqui, ó. Vamos zerar ela aqui. Coloco o valor 3 aqui. Trigonometria aqui na minha. Na de vocês ela já vai aparecer direto ali, né? Segunda função, tangente na menos 1. Ele vai me dar o ângulo 75,56. Mas por que que ele dá, ó, 75,56? Mas por que que ele dá 34 aqui? Por causa disso daqui, ó, quer ver? Deixa eu... Nós estamos falando em radianos, ali em graus. Nós estamos falando em graus. E daí ele fala que 71,56 graus. O 71 é um valor cheio. Mas daí ele tem aqui, ó, que 56 está para 100, como x está para 60, porque eu vou trabalhar aqui com a base, eu não posso trabalhar aqui com valores decimais, eu tenho que trabalhar aqui com valores de ângulo, de graus, minutos, segundo e assim por diante. Então, eu vou ter 560 dividido por 60, eu vou ter 34, 334. Então, eu vou ter, assim, ó, 71 graus e 34 minutos. Minutos. Tranquilo? Tranquilo, beleza? Beleza? Entendeu ali? Uhum. Sim, entendi. Obrigado. Beleza, então. Então, assim, pessoal, nós estamos chegando já no final da nossa aula também. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Espero que nós tenhamos conseguido ter
um bom aproveitamento. Na próxima semana nós vamos trabalhar novamente aí essa parte de dimensionamento aí, terminar essa parte de engrenagens cônicas para nós trabalharmos coroa e sem fim, sistemas de com coroa e sem fim, rosca sem fim. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Uma boa noite, uma boa semana de trabalho para vocês aí e até mais. Valeu, boa noite. Valeu.